alunos, parabéns por estarem aí nos acompanhando agora com a nossa videoaula de número 120, galera. Muito bem, parabenizo mesmo, vocês são muito especiais por estarem aí fazendo os exercícios, mostrando o quanto vocês compreendem esse momento de pandemia pelo qual todos estamos passando, né? E o que temos para oferecer de melhor nesse momento são as aulas remotas, são as videoaulas. Hoje a gente vai aprender um gênero discursivo diferente do que vínhamos aprendendo até então, né? Para alguns pode ser que não sejam novidades, mas eu tenho certeza que para a maioria dos estudantes, assim como para mim também, foi uma novidade preparar uma aula sobre esse assunto, né? Então observem lá que hoje a gente vai trabalhar com vlogs. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é conhecer, em primeiro lugar, né? A gente tem que conhecer o que são esses chamados vlogs. Vamos tentar identificar os recursos midiáticos na disseminação de informações. O que são os recursos midiáticos? São aqueles recursos disponíveis pelas diversas mídias. Os aplicativos que a gente tem, as ferramentas digitais disponibilizadas aí nos smartphones, nos iPads, iPhones, nos notebooks, nos diversos recursos multimediativos, como diz aqui o nosso segundo objetivo da aula de hoje, certo? E também a gente vai fazer inferência de informações implícitas em textos, ok? Então, vamos primeiro agora ver o que é o significado, um dos significados que a gente encontrou e achou prudente trazer para vocês a respeito da palavra vlog, tá? Para quem nunca viu, então, vamos aprender. Então, o que é um vlog? Vlog é a abreviação de videoblog, ou seja, uma palavra composta por vídeo mais a palavra blog. Um tipo de blog em que os conteúdos predominantes são os vídeos. A grande diferença entre um vlog e um blog está no mesmo formato da publicação. Ao invés de publicar textos e imagens, o vlogger ou o vlogueiro faz um vídeo sobre o assunto que deseja, certo? Vamos continuar as reflexões para a gente se apropriar desses novos conceitos da aula de hoje. Então, a plataforma, ou seja, o site que os internautas mais utilizam para publicar os seus vídeos é o YouTube, como muitos de vocês já perceberam, Então, para isso, o vlogger precisa criar um canal no site que funcionará como um vlog para seus vídeos. No entanto, existem outras inúmeras plataformas destinadas para este conceito de página pessoal. Então, vejam que a palavra vlog é uma composição de duas outras palavras, vídeo mais blog. Então, vocês já estudaram comigo em aulas anteriores que as palavras elas podem ter vários tipos de derivações. Eu posso ter ali a palavra lápis, que é um dos instrumentos que vocês devem estar utilizando nesse momento, e a partir dessa palavra eu posso colocar ali um sufixo, formar ali a palavra lapiseira. Então, a gente tem uma derivação sufixal de uma palavra que a partir de lápis, de uma palavra primitiva original, originou-se outra por meio de um sufixo. Lembra que a gente estudou isso nas aulas anteriores? A gente viu também derivação prefixal, quando eu coloco o prefixo numa palavra. Um exemplo, a palavra feliz. Eu posso acrescentar o in, o prefixo in, e colocar ali formando uma nova palavra. Infeliz, eu tenho uma derivação prefixal. Lembram quando a gente coloca prefixo e sufixo juntos na mesma palavra? Por exemplo, continuando no nosso exemplo da palavra feliz, a gente pode ter o prefixo in mais o sufixo mente. In, prefixo, sufixo, mente. Quando eu acrescento prefixo e sufixo numa mesma palavra, eu posso formar uma outra palavra, com um significado um pouco diferente, eu posso ter a palavra infelizmente, constituída pelo prefixo in mais o sufixo mente, e aí eu não tenho somente uma derivação prefixal ou somente uma derivação sufixal, mas eu tenho uma derivação parasintética. Se você perdeu essa aula, recapitule, ela está gravada, está disponibilizada para vocês assistirem ali, caso vocês tenham acesso ao aplicativo do Google Classroom, e se vocês não têm, no momento que vocês conseguirem aí um computador ou um celular com uma internet, com uma rede Wi-Fi, vocês conseguem assistir as aulas anteriores. Então, procurem lá para poder aprender e recapitular esses conceitos.
Além então da derivação prefixal, sufixal que nós já aprendemos e parassintética, hoje a gente vai aprender novas configurações de derivações. Então hoje, por exemplo, a gente vai aprender o que é uma composição por aglutinação. Observem aqui nesse slide, leiam aqui comigo. Então, o que é uma aglutinação? Quando as palavras resultam da união de duas ou mais palavras, mantendo-se apenas o acento da última. A composição deu-se por aglutinação. Também se verificam algumas alterações ortográficas, pessoal, na ortografia. Observem aqui os exemplos. A palavra aguardente. Ela é constituída da palavra água mais a palavra ardente. Só que no momento que eu vou fazer essa composição de duas outras palavras por aglutinação, eu elimino um dos as, né? E fica ali somente um a compondo uma nova palavra que se chama aguardente, né? Planalto, olha como que se constituiu a palavra planalto. A palavra plano mais a palavra alto, né? Então o que eu fiz? Eu eliminei o O de planalto, né, a última letra ali, a última letra que compõe o que a gente chama de ortografia, né? Lembram que as letras são a ortografia das palavras, a ortografia é a forma como a gente grafa, como a gente escreve as palavras, as letras que constituem, né? Então a gente tem ali que houve uma alteração ortográfica na palavra planalto, por quê? Porque eu elimino o O, né, e acrescento a palavra alto. Eu tenho uma composição por aglutinação, memorizem. A aglutinação é quando há alteração, né, nas palavras que originaram a nova palavra, certo? A gente tem também ali a palavra mal me quer, né? Observem ali que esses e outros exemplos, né, constituem ali alguns modelos, né, de palavras que são derivadas a partir de outras. Então, como a gente viu e eu mencionei, né, elas podem ter derivações prefixais, sufixais ou parassintéticas, para a gente retomar isso, né? Então, eu coloquei como exemplos ali de prefixais, infeliz e desleal. Percebam que a partir da palavra leal, eu posso colocar um prefixo, né? Quando a pessoa não é leal, ela é desleal. Coloquei o prefixo des, fiz uma derivação prefixal, né? E também a gente tem de derivações sufixais aqui os seguintes exemplos: felizmente, lealdade, né? Então eu peguei de novo a palavra leal e acrescentei o sufixo dade, né? Felizmente a gente já viu, né, quando se acrescenta o sufixo mente. Aí a gente tem as derivações sufixais, né? Agora vamos retomar um pouquinho da língua inglesa, né, que a língua inglesa também tem os sufixos, né? Então observem aqui nesse slide que eu trouxe para a gente refletir sobre essa questão linguística. O sufixo er é usado no inglês para identificar o sujeito da ação dos verbos, como é o caso do pintar. Então a palavra paint é pintar, né? Se eu quero dizer a pessoa que pinta é o pintor, o que eu faço? Eu acrescento o sufixo er e eu construo a palavra painter. Então, painter é o pintor. Sing, cantar. O cantor é singer. Acrescento o sufixo er também, né? E a gente tem, por exemplo, de dançar. Eu quero ver a pessoa que dança, é o dançarino. Então, é o dancer, né? Lembrando que ensinar, eu ensino, I teach, né? E o professor é teacher. Acrescento o sufixo er, certo? Então, eu tenho derivações sufixais que identificam a pessoa que age sobre o verbo, né? Então, vejam que na língua portuguesa, a gente tem também, às vezes, o sufixo eiro, que compõe as palavras, por exemplo, goleiro, fazendeiro, carrigueiro e outras palavras que não estão mencionadas aqui, né? Formando derivações sufixais, ok? Eu vou pedir para vocês agora, no nosso primeiro exercício para aquecer, explicar como que ocorreu a derivação das palavras vlogger e blogueiro. Tá? Tendo em vista isso que a gente discutiu ao longo desse começo de aula. Um tempo para o nosso primeiro exercício. Caprichem!
Retornando então, galera, observem lá, né, que quem conseguiu fazer uma resposta assim, que se aproxima da minha proposta, acertou, né? Então tenho certeza de que a maioria acertou. É importante sempre vocês treinarem esse momento de escrita, não percam essa oportunidade de se tornarem aí mais habilidosos, mais competentes com relação à escrita da nossa língua portuguesa, pessoal. Então, quem respondeu que trata-se de uma derivação sufixal, na qual houve o acréscimo do sufixo -er e -eiro, respectivamente, para identificar o sujeito da ação, né? Então, vlogger acrescentou o sufixo -er e blogueiro o sufixo -eiro. Portanto, temos dois casos de derivação sufixal. Ok? Não estava difícil, né? Nós também temos, pessoal, derivações por aglutinação e justaposição, como já conversamos, né? E agora vamos ver mais exemplos. Observem aqui. Por aglutinação, então, a palavra embora foi construída a partir da preposição em, mais o adjetivo boa, mais o substantivo hora. Em boa hora, embora é uma palavra que não tem nada a ver com em boa hora, né? Ela muda totalmente o significado, já que é uma conjunção adversativa, né? Então a gente tem essa situação aqui de construção de um vocábulo novo a partir de outras palavras, certo? A gente tem também fidalgo, né? Então é filho de algo. Nesse caso foi omitido aqui, né, algumas letras, houve algumas omissões de ortografia, portanto a gente tem um composto por aglutinação, aglutinou, né? Pernalta veio de perna alta, né? Foi eliminado ali uma das letras As, né? E aí a gente tem uma transformação ortográfica para a constituição dessa nova palavra, quando tem a eliminação de uma letra, por isso que a gente chama de aglutinação, né? Planalto nós já havíamos visto, né? Plano alto. E olha só que curioso, vinagre veio das palavras vinho mais acre, né? E aí constituiu uma nova palavra, houve alteração ortográfica também, por isso que é aglutinação, tá, pessoal? E justaposição, olhem aqui os exemplos. Girassol. Né? Por que a gente chama de justaposição e não aglutinação? Porque nesse caso, pessoal, não houve eliminação de letras. Né? Percebam que foi ali, o que aconteceu? Construiu-se uma nova palavra a partir do verbo girar, né? E da palavra sol, pela semelhança que a flor tem com o sol. E aí a gente tem a palavra girassol. Não houve a redução de letras. Nesse caso, a gente tem por justaposição. Se tivesse havido redução de letras, nós teríamos por aglutinação, ok? Então, nós temos ali também as palavras que são separadas por hífen, né? Então, temos os exemplos ali, amor perfeito, arco-íris, beija-flor, bem-me-quer, cachorro-quente, cavalo marinho, couve-flor e guarda-roupa, né? Entre tantas outras palavras que são derivações compostas por justaposição, ok? Então, ali, ó, pernalta, aglutinação, né? Perna alta eliminou o A, eliminou uma letra, aglutinação. Amor perfeito não eliminou nenhuma letra na palavra, né? A gente simplesmente pegou ali o substantivo amor, o adjetivo perfeito e constituiu uma nova palavra, né? Para identificar o quê? O nome de uma flor, né? Não sei se vocês conhecem aquela flor chamada de amor perfeito. Então a gente tem um composto por justaposição, porque não houve supressão de uma letra, né? Não houve eliminação de uma letra. Arroz doce, né? Também é justaposição. Santiago é aglutinação. Psicultura, composta por aglutinação. Quadrúpede, aglutinação. E trinca-espinhas por justaposição. Então, observem que os compostos por aglutinação, houve a eliminação de uma letra de uma das palavras originais que deu origem a essa nova palavra, né, na composição de duas ou mais palavras, ok? Agora vamos voltar para o nosso contexto da aula de hoje, né? Que a gente está aprendendo o que são os vlogs, né? Também eu trouxe para vocês um pouquinho do conceito de videocast. Então, vejam lá, os vlogs são espaços de divulgação de vídeos que, normalmente, são produzidos e publicados com uma periodicidade constante, 1 ou 2 vezes por semana, normalmente. Vamos conhecer um vlog? Né? Então, eu vou convidar vocês agora para a gente só assistir um pedacinho aqui de um vídeo, né, bem interessante que a gente selecionou e trouxe para vocês na aula de hoje, né, cujo título é Minha Defesa de TCC
biomedicina, né? Então a gente tem aqui uma formanda, né? Uma garota que está se formando em biomedicina e para se formar num curso superior, às vezes até num curso técnico, a gente sabe que a pessoa tem que fazer um trabalho de conclusão do curso, que é o trabalho final, né? Pesquisar alguma coisa com mais pormenores, com mais detalhes, que a gente chama de TCC, né? A sigla TCC, trabalho de conclusão de curso. Vamos assistir, galera? Então vamos assistir esse vlog elaborado por ela? Hello, gente, bem-vindos ao canal. Então, se você abriu esse vídeo aí é porque você queria ver o meu vlog, meu vlog do TCC, só que eu não consegui gravar tudo pra vocês. Na verdade, eu só gravei um pedaço e o restante foi tudo do Stories. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar aqui, né, e depois eu vou botar um pouquinho do que eu gravei na GoPro e um pouquinho do que apareceu no Stories pra vocês verem. Hello, gente! Começa esse vlog porque eu quero mostrar o meu dia de TCC pra vocês estão me acompanhando direitinho. A minha luta pra fazer esse TCC. Vou deixar um Instagram aqui, não deixe de me seguir lá. Hoje é dia 16 de novembro, agora são 10 e pouca da manhã. Meu TCC tá marcado pra apresentar na faculdade 2 horas da tarde. Então eu vou levar vocês comigo. Daqui a pouco eu vou lá na minha avó, vou almoçar lá, vou gravar pra vocês. Eu tô super ansiosa. Tô estudando a apresentação, né, a defesa do TCC. Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês qual foi meu tema, o que eu achei do TCC, a minha experiência. Mas por enquanto é isso. Eu vou terminar de estudar aqui rapidinho, meu quarto tá uma zona porque não consegui organizar esses dias. Vou terminar de estudar aqui e daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Agora já estamos indo. O empadão tá ali, ó, minha mãe. Agora eu vou passar na gráfica pra encomendar o que eu já tinha encomendado pra brinde. E eu encomendei esse também pra entregar. Então eu encomendei, olha, é um cone recheado. Pessoal, então vamos voltar aqui agora, né? Vocês observaram, né, que se trata ali de um vlog, né? Então ela, de uma forma geral, ela tem um comportamento bem espontâneo, bem informal, né? Ela tenta cativar a atenção dos seguidores dela, das pessoas que estão acostumadas a assistir ali e acompanhar, né, a caminhada dela. Nesse caso, especificamente, ela vai falar do TCC, do trabalho de conclusão de curso, né? Bem interessante o momento que ela, inclusive, convida os seguidores para participarem da apresentação desse TCC, né? Então eu fiquei bastante curiosa até para saber o que foi que ela defendeu ali, né? Qual foi a pesquisa pormenorizada com mais detalhes que ela fez na área de biomedicina, que é uma área também bem importante para a nossa sociedade, né? Especialmente quando se fala em tempos de pandemia. Então eu escolhi esse vlog, não foi por acaso, né? Foi para realmente, de certa forma, valorizar aí a escolha dela com relação à profissão, né? Momento que vocês muito em breve estarão passando por isso também, né? De escolher uma profissão, né? Escolher uma carreira, né? Então, para tudo isso acontecer, vocês têm que estudar e estudar muito, né? Antes de chegar numa faculdade, tem que passar no vestibular, vocês já sabem disso a essas alturas. Já perceberam, né? E uma prova de vestibular vai cobrar de vocês todos esses conhecimentos que nós vemos ao longo dessas aulas que a gente vem gravando para vocês, certo? Então a dedicação é bem importante, né? Vamos para o nosso segundo exercício da aula de hoje. Então, conforme estudamos, a palavra vlog é uma composição a partir de outras palavras. Assinale a alternativa que contém essas palavras. Alternativa A, videogame mais blog. B, vídeo mais blogueiro. C, videoclipe mais blog. Ou D, vídeo mais blog. Eu já dei vários spoilers, vamos ver como é que está a memória de vocês.
E aí, galera, vamos verificar como que ficou. Então, quem se lembrou, né, assinalou a letra D, que a palavra é composta por vídeo mais blog. Continuando, então. No terceiro exercício, eu vou pedir para vocês assim, olha, com relação à composição morfológica da palavra vlog, pode-se dizer que, alternativa A, trata-se de uma composição por justaposição, né? A justaposição é aquela composição em que não há necessidade da gente suprimir, da gente eliminar alguma letra de alguma das palavras anteriores, né? De alguma das palavras que compuseram a palavra nova. Será que trata-se de uma composição por aglutinação, de uma derivação sufixal ou de uma derivação prefixal? Um tempo para vocês assinalarem mais essa. E aí, galera, vamos retornar. Então, observem lá que quem assinalou a letra B conseguiu captar aí, né? Então, a gente tem que é uma mistura de vídeo mais blog, portanto, há sim a eliminação de várias letras, né? Vejam que vídeo só permanece a letra V, ídeo é eliminado. Se há essa supressão, há essa eliminação ortográfica em uma das palavras, então a gente tem uma composição por aglutinação. Parabéns para quem conseguiu captar aí, né? Agora, no exercício 4, eu vou pedir para vocês relerem esta informação, que a gente já leu anteriormente, né? E aí vocês vão tentar assinalar uma das alternativas, né? Fazendo uma inferência com relação ao significado das palavras em destaque. E a gente retorna para verificar quem acertou.
E aí, galera, vamos retornar então? Olha lá, quem captou ali, né, e fez uma inferência a respeito do significado das palavras em destaque, assinalou a letra C, né? Então, periodicidade constante nesse enunciado significa o quê? Significa frequentemente, né? Periodicamente, constantemente. Muito bem. Agora, no exercício 5, observem aqui o enunciado. As palavras que compuseram a alternativa correta do exercício anterior, que foram frequentemente, periodicamente, constantemente, podem ser classificadas como: alternativa A, será que se referem ao tempo e são advérbios de tempo? B, será que são advérbios de modo? Ou C, será que indicam o lugar? Mais um tempo para vocês acertarem mais essa questão. Retornando então, galera, observem que quem considerou advérbios de modo acertou, né? Então, de que modo que a gente tem essas expressões que são feitas com o sufixo mente, né? A gente percebeu isso porque nós estudamos em aulas anteriores também, né? Não teria também, gente, como se referir ao tempo, né? Ou ao lugar. Parabéns para quem captou aí, né? E na 6 eu vou pedir para a gente reler essa informação, né, que diz assim: os vlogs são espaços de divulgação de vídeos que, normalmente, são produzidos e publicados com uma periodicidade constante. Já os videocasts são conteúdos audiovisuais, produzidos por blogueiros, internautas ou webmasters, e que são produzidos e publicados esporadicamente. A palavra em destaque poderia ser substituída por... Observem que a palavra em destaque foi grafada na cor vermelha e está sublinhada, que é a palavra já,
né? E aí, como que eu posso fazer a substituição dessa palavra por outra, mantendo o mesmo sentido desse enunciado? Será que seria a alternativa A, apesar de, a letra B, uma vez que, a letra C, enquanto, ou a letra D, ainda que? Eu proponho que vocês possam fazer essa substituição mentalmente no corpo do texto, substituindo já por uma dessas outras palavras ou expressões, e tentem assinalar a alternativa que fica mais coerente, né, com o contexto, com o enunciado. E a gente retorna para verificar. E aí, galera, conseguiram fazer esse cálculo mental mesmo? Então, quem colocou a palavra enquanto, parabéns, né? Conseguiu dar conta de acertar mais esse exercício, né? Esse é o último exercício da nossa aula de hoje, né? Eu agradeço aí a todos por estarem nos acompanhando, né? Então, hoje a gente estudou o que são vlogs, quais as características, fizemos a identificação dos recursos midiáticos na disseminação de informações, né? E, como sempre a gente faz, a gente tenta adivinhar o significado das palavras, ampliando aí o nosso repertório linguístico. Seguem aqui as referências para aprofundamento nos estudos, né? Sobre a questão das derivações por aglutinação, justaposição. E agradeço imensamente a participação de todos vocês em mais essa aula. Parabéns e continuem em suas casas se puderem.